peritos da Polícia Civil foram até o subsolo do Hospital Badim para retirar uma peça do gerador e levar para análise. Os investigadores já sabem que o incêndio começou nesse gerador. O Edivaldo Dondossola, ao vivo, conta para a gente os últimos detalhes. Edivaldo, boa tarde. Oi, Mariana, boa tarde para você, boa tarde a todos. É a terceira vez que os peritos vêm aqui ao Hospital Badim. Eles estão neste momento lá dentro. Eles entraram por essa porta de ferro que fica aqui atrás, desceram pela garagem, estão no subsolo, por isso a gente não consegue ver o trabalho deles aqui, mas eles ainda estão aqui dentro. A gente já mostrou aqui no RJ que a perícia já tinha acontecido também na sexta e no sábado, mas a polícia agora pediu ajuda para a empresa fabricante desse gerador para retirar algumas peças específicas daqui, que os peritos não conseguiram retirar por conta própria, elas ainda precisam ser levadas para passar por uma análise. 77 pessoas continuam internadas, 57 delas eram pacientes que já estavam aqui no Badim, as outras 20 eram pessoas, parentes desses pacientes e também funcionários que inalaram muita fumaça no incêndio. Ontem o Fantástico mostrou com exclusividade imagens inéditas, que mostram que entre o momento em que ao primeiro sinal de curto-circuito até que a fumaça se espalhou pelo prédio, se passaram 8 minutos. E durante todo esse tempo não há nenhum sinal de tentativa de retirar esses pacientes daqui. É o que você vai ver agora na reportagem. As imagens mostram materiais de obra no subsolo, um carro e uma moto estacionados, e equipamentos embalados em plástico. Dá para ver também o gerador e alguns dos 4 tanques de óleo diesel. Cada um pode guardar até 250 litros, mas não dá para saber exatamente quanto combustível havia estocado. Uma luz ao fundo se apaga e chama a atenção de 3 funcionários. Por outro ângulo, uma lâmpada desliga e no canto esquerdo, onde está o gerador, aparecem faíscas de um curto-circuito, pouco antes de a energia cair. Outra câmera grava as faíscas, agora do lado direito. A luz acaba em todo o prédio. Quando volta, 8 segundos depois, só se vê fumaça perto do gerador. 2 funcionários da manutenção passam correndo em direção a ele. Ao mesmo tempo, no primeiro andar, um funcionário corre em frente à porta da emergência e uma mulher chama a equipe de limpeza no corredor. A fumaça chega ao almoxarifado e há correria no primeiro andar. No subsolo, dá para ver pessoas voltando da área onde estava o gerador, com extintores. O carro que estava ali perto é retirado. Outros homens chegam correndo ao térreo. Um deles tem outro extintor. A fumaça se espalha e chega à tesouraria. A sala fica no térreo, em cima do gerador. Em frente ao almoxarifado, médicos e enfermeiros olham a fumaça entrando, mas ninguém parece estar se preparando para deixar o prédio. No subsolo, também não há sinal de pânico, só um movimento, já com mais pessoas. E um segurança carrega um extintor calmamente no primeiro andar. A presença de fumaça, falhas no sistema elétrico, já é suficiente para que se tome uma atitude. Caso haja qualquer dúvida, na dúvida, saia. Às 5h50, o movimento é mais calmo no subsolo. Parecia que o combate ao fogo tinha terminado. Mas enquanto isso, uma das câmeras registra que a fumaça continuava saindo em direção aos andares mais altos do hospital. Isso é um alerta de que ninguém comunicou de maneira clara que era o momento de deixar o prédio. Na realidade, deveria ter em cada andar um líder e um serra-fila, capaz de organizar uma saída minimamente para que as pessoas pudessem sobreviver. Às 17h53, as câmeras sofrem interferência, mas dá para ver o volume de fumaça aumentando ainda mais no subsolo. Logo depois, a câmera do almoxarifado revela a fumaça preta e densa. É a última a se apagar. Do primeiro sinal do curto-circuito até o momento em que a fumaça invade o hospital, se passaram 8 minutos. Nesse tempo, as câmeras não mostram nenhum movimento de retirada dos pacientes e nenhum alerta sobre a situação de risco, que logo depois daria início à tragédia. As imagens mostram que houve uma movimentação na tentativa de fazer frente a tudo que estava acontecendo ali. Só que tempo precioso foi perdido. Uma das coisas mais importantes quando você está enfrentando uma emergência é tomar a decisão certa no tempo certo. E o tempo passou, quase 8 minutos, ninguém deflagrou o processo de escape e abandono, que é vital para a sobrevivência das pessoas. 11 pessoas morreram, mas vizinhos dizem que o desastre poderia ser ainda maior. Este é o prédio antigo do hospital, que pegou fogo. Ao lado dele já existia um edifício residencial.
Do outro lado, há cerca de 6 anos, o hospital começou a construir um anexo novo. E é aí que começou a dor de cabeça dos moradores. Eles construíram um prédio colado ao meu prédio e eles literalmente bloquearam todo o nosso acesso a sair do prédio com relação à visibilidade e tudo mais. Então, se o incêndio tivesse sido naquele prédio novo, eu não teria como sair do prédio. Estas fotos, tiradas na época da construção, mostram operários passando com materiais por dentro dos apartamentos do condomínio. Entraram pela minha sala, tiraram todo aquele entulho e a coisa foi crescendo muito rápido. Quando eu vi, eu já estava totalmente tomada, que eu percebi que não podia ser normal isso. A varanda, que antes era aberta, como mostra a foto, agora está desse jeito. A paisagem foi completamente encoberta pelo novo prédio do hospital. Ele foi construído colado ao edifício dos moradores. Um paredão que se estende até o 5º andar. Os moradores acionaram a Defensoria Pública e entraram com um processo na 9ª Vara Cível da capital. O laudo da equipe técnica da Defensoria concluiu que, por questões de salubridade e higiene, a obra não poderia ocupar totalmente o terreno com construções, comprometendo o prisma de ventilação do condomínio. Se fosse nesse prédio novo, nós não teríamos como sair daqui. Não teríamos, somente o corredor e aquele portãozinho lá embaixo. Não tem rota de fuga. E isso já foi falado muitas vezes no nosso processo. Ano passado, o prédio novo foi inaugurado, enquanto o processo que questiona a obra ainda está em andamento. Numa vila que é colada na parte de trás do hospital, apareceram rachaduras nas paredes. Em uma das casas, o revestimento se soltou. 2 pessoas que moram na vila ainda estão internadas porque inalaram fumaça. Depois da tragédia da última quinta-feira, os moradores da região não conseguem pensar em outra coisa. Medo, muito medo, muito medo. Olha a minha situação, minha casa. Nós voltamos a procurar o Hospital Badim, que disse novamente em nota, reiterou que possui brigada de incêndio treinada regularmente, formada por 30 brigadistas. A brigada de incêndio do hospital, segundo o próprio hospital, atuou no resgate e contou com a ajuda dos outros funcionários. O hospital disse ainda que possui todos os equipamentos contra incêndio, conforme determina a lei, e que todos eles funcionaram naquele momento. O hospital disse também que tem todos os alvarás de funcionamento e que isso já foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros. Mas a nota não explica em nenhum momento, viu, Mariana, porque houve tanta demora, em mais de 8 minutos, como as câmeras mostraram, entre o primeiro sinal de curto-circuito até que as câmeras se desligaram e nenhum paciente tinha sido retirado daqui ainda. Volto com você. Tem que ver como é que foi essa avaliação, né, Edivaldo? Estou aqui com o Fernando Veloso, Edmilson Ávila, boa tarde para os dois. Boa tarde, gente. Boa tarde. A gente começa falando sobre esse gerador. Fernando apurou que esse gerador era usado com frequência no hospital? Mariana, esse drama pode ter começado às 17h30. Por quê? A perícia já apurou que ele era ligado todos os dias às 17h30 para compensar um pico de consumo. Não há problema nenhum, não viola nenhuma norma técnica essa ligação todos os dias. O que a perícia faz lá agora é o seguinte: eles estão observando se as normas técnicas que tratam do local onde o gerador fica instalado, se as saídas de emergência estavam corretas, enfim, tudo que está na lei, a perícia está verificando agora para saber se foi cumprido ou não. Agora, Edmilson, a gente viu as imagens, né? No mínimo uma avaliação mal feita em relação a essa fumaça, a demora ali para começar um movimento mais acelerado no hospital. A tragédia já aconteceu, 11 pessoas morreram. O que pode ser feito a partir desse exemplo, esse péssimo exemplo, para que não aconteça em outros hospitais? Há uma necessidade de tirar lições disso, porque nós temos grandes hospitais municipais, federais, hospitais do Estado, né? E por isso eu fui falar com o município, com o Estado também. O município disse o seguinte, ele reconheceu, olha, nem todos os hospitais do município estão com aprovação, com certificado do Corpo de Bombeiros, e eles estão correndo atrás disso agora para deixar tudo corretamente, como diz o Corpo de Bombeiros. Importante. Falei com o governo do Estado também. O governo do Estado também admitiu que, olha, nós ainda não fizemos treinamento com todos os funcionários, então precisamos avançar para isso. Veja como é importante isso. Muito. Não só cuidar da instalação elétrica, mas também treinar os funcionários. E outra informação importante do secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, é o seguinte: criar um gabinete de crise para o Estado, para todos, juntando hospitais públicos e hospitais privados também. Por que isso é tão importante? Você tem um gabinete e na hora de uma crise dessa, você começa a mandar, olha, você vai para o hospital que cuida de queimados, você vai para o hospital que cuida de trauma. E isso é super importante, ter alguém que faça... centralizar isso aí, né? Centralizar isso. Fernando Veloso,
certificado dos bombeiros do hospital estava correto? Importante, a Mariana, o que o Edmilson está dizendo é o seguinte: houve uma mudança nessa legislação no final do período da intervenção federal, em dezembro de 2018. E essa mudança vale a partir de junho. Por que tem relação com o que o Edmilson está falando? Porque a partir de agora, esses certificados que eles eram válidos, expediu o certificado e o certificado lá do Badim é válido desde o ano 2000, segundo a gente apurou com os bombeiros, ele a partir desse decreto da intervenção federal, ele passa a ter que ser renovado a cada 5 anos. Então, o futuro que o Edmilson está mencionando aí, ele deve ficar melhor agora, porque esses certificados não valem por todo o tempo, eles têm que ser renovados a cada 5 anos. E o CREMERG diz que CTI deve ficar para baixo e não para o alto, é uma recomendação importante. Mais fácil a retirada. Obrigada aos dois.